Oi, meu nome é Juliano Correia e hoje a gente vai dar continuidade ao último livro do Thomas Ogden. A gente já viu aqui o primeiro capítulo e hoje a gente vai falar do quarto capítulo. Tu pode se perguntar, mas por que a gente vai pular do primeiro para o quarto capítulo? Bom, em primeiro lugar, é porque eu não fiz a leitura desse livro de uma forma sequencial, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, inclusive. Mas eu fui fazendo uma leitura primeiro dos capítulos que mais me interessavam. Esse quarto capítulo me interessa muito, então eu fui direto para ele depois que eu li o primeiro capítulo. Em segundo lugar, esse livro, assim como eu acho que dá para dizer todos os outros livros dele e boa parte dos livros que a gente lê de psicanálise, não necessariamente eles peçam uma leitura sequencial, que sem um capítulo anterior a gente não entende esse. Né? Geralmente eles são junções de artigos e que não faz diferença a ordem que a gente leia ou se a gente não lê o livro inteiro. Em terceiro lugar, porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser, né? Afinal, essa é a vantagem que a gente tem que tirar desse tipo de atividade. Então, esse quarto capítulo do livro do Thomas Ogden, o livro que se chama What Alive Means, que a gente poderia traduzir por o que significa estar vivo, ele se chama Repensando o Conceito de Tempo Analítico. E é um tema que me interessa tremendamente, que é o tema da temporalidade na psicanálise. Então, ele fala coisas muito interessantes que abrem para muita discussão que a gente possa ter. Eu vou seguir o mesmo método da conversa que a gente teve quando eu falei do primeiro capítulo do livro, ou seja, eu vou seguir passo a passo, né? Como eu falei aquela vez, não vou fazer uma tradução, mas vou seguir parágrafo por parágrafo que ele vai falando. É um capítulo bem curtinho, mais curto do que o primeiro capítulo. Vou fazer o máximo de esforço para não ir fazendo comentários enquanto eu for apresentando, né? Algum esclarecimento talvez. Vai ser difícil segurar os comentários todos, mas enfim, a ideia é fazer uma apresentação desse capítulo e aí depois comentar algumas coisas que sejam pertinentes, que eu penso, que possam agregar ou ampliar nossos pensamentos e questionamentos. Certo? Então vamos lá. Bom, ele começa dizendo que ele considera a existência de dois tipos de experiência do tempo que são inseparáveis, que mantêm uma relação dinâmica entre si, que não existem de forma pura. Isso daí é muito parecido com o que ele fala no primeiro capítulo desse livro e no primeiro capítulo do livro anterior dele, que são duas conversas que a gente já teve aqui, sobre a diferença entre psicanálise ontológica e epistemológica, que ele diz que não são abordagens, né? Em primeiro lugar, elas não são oficiais, mas em segundo lugar, elas não existem também de forma pura. Elas vivem entrelaçadas, uma, talvez a gente possa dizer, alimentando a outra, mas elas não são incompatíveis. Essas formas, esses tipos de experiência do tempo que ele coloca aqui, vai pelo mesmo caminho. Inclusive, ele não cita nesse capítulo nada de psicanálise ontológica ou epistemológica. Mas eu acho que essas duas experiências temporais, elas têm relação com essas abordagens de psicanálise que ele mesmo coloca. Agora já apresento elas e faço os casais que eu pensei. Foi só um comentário, acabei de dizer que eu não ia fazer comentários, né, mas muitas vezes é inevitável. Então, esses dois tipos de experiência de tempo que ele coloca são o tempo diacrônico, que vem do grego através e tempo, e é o tempo do relógio, o tempo do calendário, vamos falar mais ainda, mas é esse nosso tempo do dia a dia, tá? Que todos nós obedecemos, querendo ou não. O segundo tipo de experiência temporal é o tempo sincrônico, que vem do grego junto, tempo, e esse ele diz que é o tempo do sonho. A gente vai falar, a gente não, né? Ele fala de um, depois fala de outro, então a gente vai ver aqui tudo que ele desenvolve sobre. Os casaizinhos que eu tinha falado antes é que eu vejo esse primeiro tempo que ele falou, o tempo diacrônico, relacionado com a psicanálise epistemológica,
e o tempo sincrônico relacionado com a psicanálise ontológica. Mas pro final, nos comentários, acho que vai dar para entender o porquê que eu vejo isso, acho que é até meio óbvio essa associação. Mas então ele começa falando um pouquinho do tempo diacrônico, que eu acho que não tem tanta dificuldade para a gente entender. É o tempo sequencial, muito associado à lógica de causa e efeito, isso é uma coisa importante. Uma experiência segue a outra, um período da vida segue o outro. Então, ele diz que paciente e analista trabalham predominantemente numa experiência de tempo diacrônica. E se a gente for pensar, é o que acontece na maior parte do tempo. Ele dá exemplos assim, quando o analista inicia a sessão no horário que está marcado para iniciar, quando o analista anuncia para o paciente férias vindouras, né? Daqui a pouco eu vou tirar minhas férias, então combina um determinado período de tempo que vão ser essas férias. Ou quando o paciente chega no horário da sessão, ou quando o paciente vai embora no horário que a sessão termina e não chama mais ou não conversa mais com o analista fora desse horário. Ele dá esses exemplos aqui que eu estou falando, que todos vão em direção a esse tempo do relógio, como ele falou, o tempo do calendário, né? Ou seja, a minha sessão é tal dia, de tal hora a tal hora, e é isso. Entende o que eu estou dizendo, né? Eu acho que fica simples para a gente entender. Ele também coloca como esse tempo diacrônico funciona na teoria do desenvolvimento. Eu diria nas teorias do desenvolvimento da psicanálise, né? Se não for todas, a sua grande maioria, tanto que os exemplos que ele coloca pertencem a mais de uma teoria psicanalítica. Então ele fala dos períodos da vida que se seguem. A fase oral é seguida pela fase anal, a adolescência segue a latência, a posição depressiva segue a posição esquizoparanoide, né, que é uma teoria da Melanie Klein. A fase oral, fase anal é uma teoria do Freud. A gente poderia pensar em outras teorias, assim, mesmo que tenham suas diferenças. Eu falei isso até numa outra conversa, eu citei, que, por exemplo, as posições da Melanie Klein, elas são menos rígidas e menos sequenciais, por exemplo, do que as fases sexuais do Freud. Anal, oral, fálica. Falei até na ordem invertida, né? Oral, anal, fálica. Mas elas são menos sequenciais. Elas ainda obedecem de alguma forma, né? A gente poderia fazer uma análise, conversar muito sobre isso, mas elas ainda obedecem, elas ainda têm essa marca, eu diria, bem forte desse tempo que Thomas Ogden está chamando de diacrônico. E aí ele vai para o tempo sincrônico, que eu não sei se eu já deixei transparecer aqui, que é o que eu acho mais interessante. Logo no início ali ele falou que o tempo sincrônico é o tempo do sonho, então aqui ele repete que é o tempo do sonho, tempo do brincar, tempo quando se escreve, quando se pinta, ou enquanto se está sendo criativo de qualquer outra forma. Então, aí eu acho que já tem uma marca muito interessante dessa mudança, desse tipo de atividade criativa que não precisa ser artística. Eu, inclusive, quando estava lendo essa parte, eu lembrei daquele romance do Thomas Mann, o autor alemão, A Montanha Mágica, que é sensacional. Se tu não leu, eu indico. Ele é gigantesco, dependendo da edição, ele deve ter 500, 700, 800 páginas. E ele conta uma história ali que se passa durante 7 anos. E no início ele escreve uma pequena introdução do livro, dando uma apresentação do personagem principal e falando dessa questão temporal, do tempo que se passa. E ele questiona quanto tempo vai se passar para alguém que estiver lendo o livro. Aí ele fica pensando, né? Tomara que não leve 7 anos e tal, mas aí ele dá um conselho para quem for ler o livro e ele diz assim que a melhor coisa que o leitor tem a fazer é que no momento em que estiver empenhado na leitura do livro, esqueça o tal do tempo do relógio, quanto tempo vai passar. Eu acho isso bem significativo porque não é exatamente uma experiência artística, porque nós não estamos criando nada, ainda que nós estejamos em contato com arte, né? Nesse caso a literatura. Mas é um exemplo que me veio muito forte quando eu estava lendo essa parte,
que é, eu vou usar essa palavra que vai aparecer depois, esse tipo de devaneio, um tipo de estado de devaneio, né? Tem vários nomes e com diferenças que a gente pode chamar isso. Estou chamando agora de devaneio para não complicar, depois acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é esse estado no qual essa percepção do tempo diacrônico, que nem Ogden está falando, ou do tempo do calendário, do tempo do relógio, ela se perde completamente. E o tempo já não é mais contado desse jeito. Na verdade, eu acho que a gente poderia dizer que o tempo deixa de ser contado, porque ele não fala nada aqui nesse livro sobre isso, mas eu tenho uma ideia que nesse tempo sincrônico a gente não tem uma contagem de tempo exatamente, não tem nem como ter uma contagem de tempo. Mas aí ele vai nas suas definições do tempo sincrônico, e não é só eu, pelo jeito, que acho esse tempo mais interessante, porque o resto do artigo ele fica basicamente falando sobre essa experiência temporal. Então ele diz assim: tempo sincrônico é uma experiência no tempo na qual todo o tempo está junto no momento presente, como quando se sonha. Todo o tempo está junto no tempo do sonho. O passado não está morto, ele não é nem passado. Isso é uma frase do Faulkner que ele cita. O presente não segue o passado. Todo o tempo está junto no presente. Não faz sentido perguntar para o paciente quanto tempo o seu sonho durou. Tem frases repetidas aqui, tá? Não sou necessariamente eu que estou repetindo. Elas estão repetidas no livro e eu acabo aqui repetindo. Mas o final, esse aqui, é muito interessante, né? Que não faz sentido perguntar quanto tempo o sonho durou. Não faz sentido, eu acho que não só por não ter nenhuma importância, mas porque não é possível dar uma resposta, porque a gente não tem como saber quanto tempo um sonho durou. Se a gente lembrar dos fenômenos básicos do sonho que Freud lá descreveu, deslocamento, a condensação principalmente, o Freud deixava bem claro isso, o conteúdo do sonho, o conteúdo, digamos, original, verdadeiro do sonho, ele é sempre menor do que aquilo que é relatado, do que aquilo que a gente lembra do sonho. Nunca o contrário. E assim, bom, isso aí é para outra conversa também, mas a gente não tem acesso direto ao sonho. E eu acho que é uma sacada muito boa ele dizer aqui o tempo do sonho, porque realmente a gente não consegue dimensionar quanto tempo tem um sonho. A gente tem sensações, né? Um sonho foi muito rápido, um sonho foi muito longo. Quanto tempo é esse muito rápido ou muito longo? O que é muito curto ou muito longo? Entende? Então, essa última pergunta que ele faz é bem interessante. E aí ele continua falando da clínica. O setting, né? O setting psicanalítico, na sessão analítica. E daí ele está se referindo basicamente à pessoa se deitar no divã e o analista se colocar atrás dela. É para ajudar o paciente a largar o tempo diacrônico, o tempo do relógio, e entrar na experiência do tempo sincrônico, na qual paciente e analista se empenham em sonhar juntos a sessão analítica. É uma ideia bem do Ogden essa, não só bem do Ogden, assim, ela vem de Bion também, mas essa ideia de sonhar o sonho juntos, ou sonhar a sessão juntos. Agora aqui já tem uma coisa muito interessante. Enfim, disse que não ia fazer comentários e estou fazendo, né? Mas talvez eu chame isso de esclarecimentos e não comentários, mas acho que são mais comentários. Mas o que eu acho interessante aqui, quando ele coloca isso que eu acabei de ler, eu acho que a gente pode entender essa junção desses tempos diacrônicos e sincrônicos, mas ao mesmo tempo vem uma diferença muito importante aqui. Qual é essa diferença? Que parece que esse tempo diacrônico, o do relógio, ele faz parte a partir do momento em que obrigatoriamente ele tem que fazer parte, porque o mundo funciona assim e a gente precisa disso para se localizar no mundo, né? Quer dizer, eu sou um analista, eu marco um horário com as pessoas que eu atendo, porque se eu não marco horário, e tem gente que trabalha assim, eu sempre fico muito fascinado e curioso por esse tipo de trabalho. Mas é que se eu não marco horário, eu provoco o caos. Mesmo que eu talvez possa até vir a ficar tranquilo, mas eu provoco o caos em todo mundo que eu vou atender, porque
Porque as pessoas têm as suas vidas regidas por esse tempo, né? Elas têm seus compromissos com seus horários para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Então, eu diria que esse tempo ele faz, é claro que ele faz parte da análise, só que ele faz por uma obrigação. Agora, quando ele coloca que o fato da pessoa deitar no divã, o analista sentar atrás do divã e os dois se empenharem em sonhar juntos a sessão analítica, aí, para mim, isso aqui está dizendo que é esse tempo sincrônico, é esse tempo que eu chamaria de um tempo sem tempo, esse é o tempo da análise. Ou a gente poderia dizer o tempo da psicanálise. Tá nos comentários, eu vou falar mais sobre isso. Comentários que já estão tendo agora, né? Mas os comentários oficiais, digamos assim, depois. Então, ele continua dizendo que no tempo sincrônico, o passado se foi e é irrecuperável. E vai falar coisas aqui que dão suporte para esses comentários que eu fiz, tá? Eles até são da minha cabeça, mas eles têm a ver com o texto. Passado se foi, é irrecuperável, não se pode voltar a ele. Aí o Ogden diz que é uma memória. Ainda assim, no tempo sincrônico, todo o passado está no presente, como no sonho. Passado está vivo no presente, na forma de impressões que o passado deixou no indivíduo. Esse é o paradoxo do tempo sincrônico. O passado existe somente como memória e todo o passado está vivo no momento presente de quem o indivíduo é. Ou seja, passado não está em continuidade com o presente, né? Que nem eu falei ali no início do tempo diacrônico, de uma coisa seguir a outra. Não, passado não está em continuidade com o presente. São tipos diferentes de experiência de tempo. Uma coisa bacana demais aqui, me parece muito claro que está tendo uma quebra dessa coisa de sequência que a gente tem no tempo diacrônico, no do relógio, e a gente está tendo uma mistura temporal, né? Não é que o passado não exista, mas eu acho que o que a gente pode pensar assim é que ele não existe como essa coisa estática, esse tempo que passou e está lá. O que eu acabei de ler aqui coloca o passado no presente. Então, existe passado, existe presente, só que eles não estão nessa ordem linear. Eles estão juntos. Acho que isso fica bem claro aqui. Aí ele ainda diz que o momento presente é o momento presente do passado. Essa é a verdade para eventos que ocorrem 10 segundos ou 10 anos atrás. Ou seja, não é uma questão de quanto tempo passou. O que já é outra coisa interessante porque mexe com aquela questão que eu falei em relação ao sonho, sabe? Ah, faz muito tempo, faz pouco tempo. Pois é, o que é muito tempo? O que é pouco tempo? A gente vive falando isso hoje em dia, né? São sensações que a gente tem. Mas sabe essas coisas assim, esse mês passou muito rápido, esse ano passou muito rápido. Passou? O que é passar rápido? O que é passar devagar? Quanto tempo é rápido, quanto tempo é devagar? Tu entende o que eu quero dizer? Por isso que desde quando eu estava na faculdade eu ficava muito intrigado, principalmente com os manuais de psiquiatria, de psicopatologia psiquiátrica, de psicopatologia descritiva, sabe? DSM, CID, nessas questões de luto, por exemplo, porque eles colocam ali o tempo de um luto. Qual é o tempo normal de um luto? Ah, não, é de 6 a 2 anos. Pois é, mas é assim mesmo, será? Então a gente consegue medir, tu tem um prazo de 2 anos pro teu luto, depois de 2 anos tu tem que, né, sei lá, ficar feliz e seguir com a vida. Eu não sei. Eu ia dizer que eu tenho sérias desconfianças que a coisa não funciona assim, mas dizer que eu tenho sérias desconfianças é só uma maneira super educada de dizer, que pra mim eu tenho certeza que não funciona assim. E aí Ogden vai falar, ele vai pegar isso aqui na verdade como modelo, como o maior modelo, até para chegar no exemplo clínico dele, do trauma, um trauma de infância. Então ele vai dizer que em relação ao trauma, o evento se foi. Se foi no sentido, ele já aconteceu, passado. Mas está vivo no presente como consequência da impressão que deixou no presente do paciente, envolvendo o estado de ser que ele é hoje. Esse finalzinho aqui, ó, envolvendo o estado de ser do que ele é hoje, eu também acho uma coisa muito importante, porque remete a algo móvel, tu entende? Não é algo estático.
E na conversa anterior sobre o primeiro capítulo desse livro, eu falei coisas sobre isso também, de que não é alguma coisa que se alcança, esse ser quem se é, que é uma coisa que o Ogden, nos últimos livros dele, fala muito, né? Esse ser quem se é um constante vir a ser, é um constante sendo. Então, por isso, tu viu, essa aqui é a segunda ou terceira frase que eu leio que tem destacado isso aqui, do presente, do paciente, do estado de ser que ele é hoje. É diferente de ontem, vai ser diferente de amanhã. Então, é algo em constante mudança, em constante formação, por isso que eu digo de um constante vir a ser. E aí ele escreve, o trauma, como experienciado no processo analítico, né, na psicoterapia, não é uma memória do passado, seja algo que a pessoa lembra e te conta, mas está vivo no próprio ser do paciente e é vivenciado mais plenamente, olha que interessante, na subjetividade co-criada, ou seja, criada em conjunto, pelo paciente e pelo analista. Isso aqui ele está falando, e eu digo que ele está falando não é só uma interpretação minha, porque está escrito aqui no livro, ele está falando do terceiro analítico, que é um conceito do Ogden já mais antigo. Algum dia a gente tinha que falar um pouquinho sobre ele, que é uma ideia de que o palco, digamos assim, é como eu entendo, da análise, da psicoterapia, do tratamento, ele acontece não por uma soma ou uma combinação, digamos assim, de subjetividades do analista e do analisando, mas sim por uma terceira subjetividade que é criada a partir dessas duas, do analista e do analisando. Mas, e aí que fica interessante, não é, como eu acabei de dizer, a soma de uma e de outra ou qualquer operação matemática que se queira fazer. Não, é a partir das duas, só que é algo novo. É uma construção nova da dupla, que é feito por ambos, mas não é nenhum dos dois. Por isso que é o terceiro. E aí, Ogden vai falar sobre alguns conceitos, ele vai falar sobre 3 aqui conceitos muito importantes, e não só interessantes, importantes para esse tema da temporalidade, e ele vai falar sobre os 3 bem rapidamente, sob o ponto de vista dessa experiência temporal sincrônica. Por isso que eu falei antes que ele dedica a maior parte do capítulo a essa experiência sincrônica. Porque, de fato, essa é a psicanalítica, não a do relógio. E também eu acho porque essa daí não só é a mais fascinante, mas ela é a mais complicada, né? Pra gente explicar, pra gente entender. A do relógio tá aí. Tanto que eu falei no início, a gente fala umas coisas, repete, mas né, tenho certeza que tu entendeu ela de primeira, porque é o que a gente vive, tempo do relógio, tá? Hoje, amanhã, uma hora depois da outra, mês que vem, aniversários, enfim, tudo isso. Então, ele vai falar desses 3 conceitos do ponto de vista do tempo sincrônico. O primeiro desses conceitos, que é dos mais importantes para a gente falar sobre temporalidade, esse eu vou me segurar assim para não fazer comentários e vou deixar para depois, que é o conceito de regressão. Só, isso daí não é comentário, é informação. O Freud fala sobre a regressão, ele fala durante a obra inteira dele, a gente poderia dizer até, né? Mas talvez o lugar onde ele, a primeira vez, mas assim, o lugar mais importante talvez onde ele fale sobre a regressão é no capítulo 7 da interpretação de sonhos. Tem um item, é o item B, se eu não me engano, do capítulo 7, o título é regressão. Com esse título que o Freud explica como que o aparelho psíquico funciona. Como o sonho funciona, mas por consequência como que o aparelho funciona. E a regressão é um elemento fundamental. Ogden vai dizer que regressão é um termo errôneo, que não cabe, que ele não é correto. Lacan disse muito mais do que isso. Eu vou guardar para os comentários, senão eu me animo agora e desvio todo o foco aqui do nosso livro. E ele diz que é errado porque regressão sugere que o paciente retorna a um tempo anterior. O Freud diz isso. Ah, mas é só isso que o Freud diz? Não, não é. Aí que complica.
Mas, sem sombra de dúvida, o Freud diz isso. Retornar a um tempo anterior. Ele até diferencia 3 maneiras que se retorna a um tempo anterior. Então ele diz errado porque sugere que a pessoa, o paciente, retorna a um tempo anterior. O que é impossível, porque o passado não existe. Então não há passado para onde retornar. Ou seja, tu não pode voltar para algo que não existe. Eu iria além e diria, não se pode voltar simplesmente porque é impossível. Eu nem chego ao ponto de tal lugar existir ou não existir. Voltar é impossível. Mas eu me seguro nos comentários, a gente segue adiante aqui no texto do Thomas Ogden. Não se volta, mas se vive na relação analítica a impressão que o passado deixou no paciente, como ele já falou e eu já li aqui. Então, o que a gente entenderia por regressão não é um regredir, né, de voltar a vivenciar algo, não é viver agora algo. E eu já vou me adiantar um pouquinho, porque ele vai dizer isso já já, é viver pela primeira vez. Por isso que ele diz que regressão é um termo errôneo para a gente usar. Aí ele volta a utilizar o modelo, o exemplo do trauma, que eu tinha dito que ele ia manter usando esse exemplo. A experiência do trauma é uma experiência criada pela primeira vez, que eu acabei de dizer, pelo paciente e pelo analista. É novo para ambos. A experiência traumática da infância, ela já foi. Ou seja, não se trata de lembrar dessa experiência, eu diria que pode lembrar, não tem problema nenhum nisso, não é que atrapalhe se lembrar da experiência, mas a gente não está falando de viver aquela experiência novamente porque isso é impossível. Então, se vai viver essa experiência do trauma numa criação da dupla do terceiro analítico, a gente poderia dizer que é uma coisa nova e é vivenciada pela primeira vez. Pelo analista, obviamente, mas pelo analisando também é pela primeira vez. E ele segue dizendo, essa experiência traumática trazida à vida, no momento presente da análise, é um momento em que o paciente não está sozinho com o que ele está experienciando, como estava quando o evento traumático ocorreu lá na infância. Então, aqui tem um ponto essencial que diferencia essas experiências. Elas já não são experiências iguais, porque não é reviver aquela experiência, é viver uma outra experiência nova. Mas ele traz aqui uma ideia muito interessante, e na ilustração clínica isso vai estar bem claro, de que essa experiência do passado ela foi vivenciada sozinha. A da análise ela não é sozinha. E isso daí vamos combinar que faz toda a diferença. O segundo conceito importante que eu falei que ele traz é o conceito de transferência. Ele fala bem pouquinho, mas transferência, acho que a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que é o principal conceito clínico, de uma forma geral. E ele diz que o conceito de transferência também, por causa do tempo sincrônico, do ponto de vista do tempo sincrônico, também assume um significado diferente. Ele vai dizer, transferência não é a projeção de objetos internos que o paciente faz no analista, né? Objetos internos, essa expressão puxa muito para uma linhagem mais kleiniana e tal. Pode usar outra expressão que se quiser, outros termos que se quiser, mas ele está querendo dizer que desse ponto de vista ele não está entendendo a transferência dessa maneira clássica, freudiana, kleiniana, que a gente entende. Então ele diz que não é essa projeção, vou mudar as palavras aqui, das suas imagens do passado, da infância, na pessoa do analista. Essa frase ficou super freudiana. Não se trata disso. Transferência é a vivência do momento presente do passado do paciente. Olha só, vou repetir porque fica confuso, né? É a vivência deste momento aqui, presente, do passado do paciente. Nós vamos viver, não reviver, o passado do paciente neste momento presente. Entende a diferença? Se eu dissesse, a gente vai reviver o passado da pessoa, a pessoa vai reviver, ou seja, ela vai viver o que ela já viveu. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso é impossível. A gente vai viver
o passado. É aquilo que ele falou antes do passado estar no presente. Lembra que eu falei de uma mistura temporal? A gente está quebrando completamente aqui a linearidade das coisas. É por isso que fica difícil da gente entender, porque a gente vive e está acostumado a pensar nesse tempo diacrônico, que é o do relógio. Então, quando a gente começa a pensar do passado, não no passado, mas no presente, começa a dar um nó no nosso cérebro. E vai dar um nó bem maior ainda quando eu falar do futuro também, que ele não fala aqui, eu vou falar nos comentários. Mas então, só para terminar a frase dele, então a transferência é a vivência do momento presente, do passado do paciente, na perspectiva da subjetividade criada pelo paciente e pelo analista. Ou seja, na perspectiva desse terceiro analítico, desta coisa, chamar de coisa horrível, né? Desta subjetividade que é criada a partir do analista e do analisando, mas que não é nenhum e nem outro, é uma coisa nova, ainda que a gente possa dizer assim que pertença aos dois, ou que tenha dos dois, porque é uma criação conjunta, mas uma criação conjunta de algo novo. Bom, e o terceiro conceito que Thomas Ogden fala é o conceito da temporalidade do Freud, o Nachtraglichkeit. Eu não estou falando esse termo em alemão só para me exibir. Geralmente as pessoas que trabalham especificamente a questão da temporalidade na psicanálise, elas usam o termo em alemão, não só por ele ter mais de uma tradução, mas porque as traduções elas acabam fazendo diferenças no entendimento. E como ele é um assunto bem complexo, com poucas, eu diria, concordâncias, as pessoas costumam usar o termo em alemão e ir para suas traduções. Thomas Ogden, como é americano, né, ele trabalha com a tradução em inglês, então ele até fala do deferred action, a ação diferida, uma ação adiada. E ele diz que quando Freud faz uso desse conceito, é um uso da perspectiva do tempo sincrônico, porque é uma concepção de relação do passado e do presente, na qual o presente não foi experienciado quando ocorreu. E aí ele dá um exemplo, como eu disse, ele não desenvolve muito essas questões, mas ele dá o exemplo da história clínica do Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos é um caso clínico do Freud, publicado em 1918, sob o nome de A História de uma Neurose Infantil. O Freud atendeu esse paciente entre 1910 e 1914, publicou em 18. Para além das preferências que a gente pode ter dos casos do Freud, é uma concordância geral que ele é o melhor caso do Freud, no sentido, ele é o maior, o mais completo, mais bem escrito. É uma aula das coisas que o Freud queria fazer, inclusive em relação a isso que o Ogden chama de psicanálise epistemológica, de encontrar os porquês das coisas e tal. Mas ele usa o caso do Homem dos Lobos como exemplo por causa dessa experiência, no caso traumática, que o paciente não teve a possibilidade, no sentido de não estar apto para vivenciar essa experiência quando ocorreu e vir a vivenciar isso, ou no caso do que ele está falando aqui, não exatamente essa experiência, uma nova experiência na análise. No caso do Homem dos Lobos, foi ele ter assistido, né, numa idade quando ele era bem pequenininho, é um ano e pouco, agora eu não lembro exatamente, o Freud faz todos os cálculos ali no texto, é impressionante, ter assistido os pais tendo relações sexuais, e daí a partir do sonho, o famoso sonho do Homem dos Lobos, que ele vai ter esse sonho mais tarde, daí lá com 6, 7 anos de idade, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é um sonho que ele tem, que ele vê uma janela se abrindo, uma janela que tinha nos pés da cama dele, ele vê uma árvore com os lobos brancos e tal ali, enfim, aí tem todo um esquema no caso, mas a ideia, o Freud faz uma construção dessa cena primária que ela não é lembrada, e ela acaba então, no caso, pegando esse exemplo que o Thomas Ogden puxa, sendo vivenciada na análise. Não é uma coisa que o paciente se lembra, é construído na análise essa cena a partir do sonho dele. É toda uma construção ali que o Freud faz, que é realmente bastante completa.
Thomas Ogden até escreve, que eu acho bacana, assim, o passado não ocorreu até ser experienciado no momento presente, né? São reafirmações dessa ideia que ele está colocando durante todo esse capítulo. Depois dessa parte, também brevemente, ele traz 2 pontos de Winnicott e Bion que justificam essa ideia do tempo sincrônico. Então, do Winnicott, ele pega a ideia do medo do colapso, que é um artigo de 1963 do Winnicott, um artigo bem curtinho, altamente explosivo, muito potente, cheio de significados, em que o Winnicott coloca que o medo do colapso, o breakdown, ele na verdade não seria o medo de um colapso que vá acontecer, mas sim o medo de um colapso que já aconteceu. Por isso Ogden escreve que o fato de não estar emocionalmente presente, o medo é do colapso que já aconteceu. Geralmente o medo a gente tem do futuro, né? De algo que vai acontecer. Experimenta esse medo na análise, a pessoa experimenta esse medo na análise no presente, quando o colapso já aconteceu na infância. Como o evento não era vivido, né, não se teve a possibilidade de vivenciar esse evento, traumático no caso, o paciente não aprendeu com a experiência. E aí o setting analítico talvez seja onde essa experiência ocorra pela primeira vez e seja, ou possa ser, né, integrada na experiência do paciente. Do Bion, ele vai pegar uma ideia que está no apêndice dos seminários clínicos e supervisão em Los Angeles, do Bion, que é de 1967, que tem o nome Notas sobre Memória e Desejo. E aí ele vai dizer que o Bion faz uso do conceito de tempo sincrônico quando diz que o analista não deve se ocupar com memória, que remete ao passado, ou com desejo, que é do futuro. Passado está morto, nem o futuro existe. Nós existimos somente no presente. Ele coloca uma frase no texto dele, no livro dele do Bion, que diz assim: o passado e o futuro são outros mundos, mas eles estão nesse aqui. Outro mundo nesse aqui, que é uma ideia muito interessante. Eu vou retomar um pouquinho ela nos comentários, mas é uma outra maneira. O Ogden faz muito isso, né? Ele pega essas ideias dos autores como outras maneiras de dizerem essa ideia que ele está colocando. Então, assim, outros mundos neste mundo aqui remete a essa ideia do passado não mais existir lá atrás, porque já foi, mas existir ou continuar existindo ainda aqui no presente. E aí, se encaminhando para o final desse capítulo, ele volta a falar do abuso sexual, dizendo que esse existe no presente na forma de impressões deixadas no ser do paciente e que são comunicadas para o analista na maneira de uma experiência que é criada agora. Essa frase aqui, ela repete coisas que a gente já falou, né? Ele repete coisas que ele já escreveu, ele repete muitas vezes, às vezes de uma outra maneira ou com outras palavras, mas é uma maneira de reforçar bastante essa ideia que ele quer passar. E aí ele continua assim: os efeitos desse abuso são deixar um desligamento do vir a ser, uma cicatriz que impede o crescimento psíquico e somático. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos ajudar a moldar o momento presente do passado do paciente, né? Fica estranho essas coisas, essas expressões, né? O momento presente do passado do paciente, mas tem a ver com essa junção temporal que a gente está falando desde o início, de diferentes maneiras, muitas vezes, mas então ajudar a moldar o momento presente do passado do paciente, vivendo com ele o que ele não pôde vivenciar quando os eventos passados ocorreram. Traz novamente aquela ideia de que, quando a gente falou da regressão e de outras questões aqui, aquela ideia de que não se vive novamente uma experiência passada, mas sim se vive pela primeira vez, mesmo tendo, digamos assim, essa relação com um evento passado, um trauma, seja lá o que for, né? Mas essa ideia deste
passado no presente. Como eu falei antes, e estou reforçando isso porque acho que isso é importante, é uma quebra na linearidade, é uma quebra no pensamento linear. E aí ele traz para finalizar uma ilustração clínica. Naquele primeiro capítulo tinham 6 ilustrações clínicas, que eu chamei de vinhetas. Nessa aqui ele traz uma só, também muito breve, não é nenhuma grande descrição ou construção de um caso, ele só coloca para exemplificar. Então ele fala aqui de uma paciente que dizia para ele que não se sentia como ela mesma, que ela se sentia como uma visitante na vida dela. Que tem a ver, ele não fala aqui, com aquela questão que ele fala muito em outros momentos de viver uma vida que não é a sua. Eu falo muitas vezes aqui também que remete a uma ideia de falso self, do Winnicott, mas é aquela ideia de um tipo de vida oca, ou uma vida artificial, como se tu não estivesse de fato vivendo a tua própria vida. E aí ele diz que essa paciente, ao mesmo tempo que dependia muito dele e tal, mas também deixava de confiar muito nele também. Sofria muito com os finais de semana, porque se separavam, que não tinha sessões e tal. E ela tinha uma questão de criticar muito ele, xingar ele, enfim, e relativa aos horários da sessão. Então ele coloca até uma frase dela aqui, de um dia que ela tinha chegado mais cedo e quando ele recebeu ela na sala de espera, ela disse: por favor, comece a sessão na hora, ou então eu não sei quem eu sou, que é uma coisa forte, né, e que tem a ver com esse tipo de não se adonar da própria vida que a gente possa pensar. E aí ele coloca que através dos anos, alguns anos depois, essa paciente começou a confiar de forma mais verdadeira nele e aí contou para ele de abusos sexuais que ela sofreu por um tio, que durou por anos, né, abusos na infância. E aí vem o mais interessante, que ele diz que a gente poderia pensar que isso que essa paciente falava seriam memórias, mas ele diz que ele via isso como co-construções, ou seja, aquelas construções conjuntas que derivavam da realidade interna da paciente. E aí ele fala isso aqui que é muito interessante, que tem a ver com aquela ideia do terceiro analítico e muita coisa que a gente falou. Ele diz assim, que conectar essas co-construções com fatos históricos tinha muito pouco interesse para ele, porque mesmo que esses fatos tivessem acontecido, eles não existiam mais, a não ser nas impressões que essas experiências tiveram na paciente. E ele daí completa dizendo que à medida que a paciente ia descrevendo o que ela lembrava desses abusos, ele imaginava na mente dele os quartos onde esses eventos tinham acontecido de maneira tão vívida, com detalhes tão vívidos em alguns momentos, que ele esquecia que isso era apenas a imaginação dele. Isso é super interessante porque isso mostra um tipo de conexão necessária para esse tipo de trabalho que a gente está falando. E tem a ver com isso que ele coloca da co-construção, dessa criação conjunta, mas que é uma criação nova, aquilo do terceiro analítico que eu falei, que é um momento que tu consegue se conectar tanto com não exatamente com a história, mas justamente com a vivência que está acontecendo ali, que lá pelas tantas tu esquece que aquilo é uma imaginação que tu tá fazendo, são imagens que tu tá criando, porque de fato tu tá vivenciando aquilo ali. Nesse sentido que a gente poderia chamar de uma vivência conjunta, nesse sentido também que o que ele fala antes, que a pessoa não fica sozinha, o analisando não fica sozinho, e ele vai falar isso aqui mais pro finalzinho desse caso, porque ele diz que daí, depois dos anos de análise, a paciente começou a aceitar muito melhor as memórias que ela tinha dos abusos, começou a confiar muito mais nele, aceitar que essas lembranças elas não iam desaparecer e não ia ter como fazer que os eventos não tivessem acontecido. Ela começou a ficar menos irritada e por aí vai. E aí um dia ela disse assim para ele: até agora eu tinha uma sensação de que nós estávamos fazendo análise juntos, mas agora não tem nós.
eu tô por minha conta. E ele responde para ela assim: é verdade que você sentiu a dor sozinha na sua vida, mas é importante para nós dois que eu saiba sobre isso. Aí ele vai dizer que esse sentimento dela de estar sozinha pareceu para ele refletir a passagem de uma experiência de trauma infantil, uma passagem da perspectiva de uma subjetividade co-criada numa experiência de tempo sincrônica para uma experiência de se sentir sozinha com a sua dor e estar separada dele. Ambas essas situações refletindo numa experiência diacrônica do tempo. E aí que ele coloca esse caso, ou esse trecho como exemplo, para falar dessa intersecção dessas experiências de tempo. Então, ele diz que a experiência diacrônica do tempo tem a ver com aquilo que a gente falou ali no início, da preocupação, não só preocupação, né, do incômodo com ela e da grande importância em relação à hora do início da sessão, ou até mesmo a gente pode pensar a questão dos fins de semana, de ficar afastada do analista, e o sincrônico do tempo em relação a isso que criado entre ambos, ou melhor seria dizendo, a partir de ambos. E aí ele termina justificando a intervenção dele, que eu li agora há pouco, de que era verdade que ela estava sozinha, experienciou a dor dela sozinha, mas também era importante para ambos que ele soubesse disso. Então ele diz que implicitamente o que ele disse foi o sentimento dele de que ele era uma pessoa separada da paciente, mas que era essencial que ele tivesse apto para tipo suportar ser testemunha do que ela tinha passado. E a gente poderia pensar não só do que ela tinha passado, mas do que ela continuava experienciando então. Bom, então os comentários que eu fiquei anunciando durante a nossa conversa, na verdade eu vou tentar não me alongar, eles são mais para botar mais minhoca na cabeça, tá? Eles são mais para chamar a atenção de questões importantes, graves que existem, não todas assim, mas de algumas questões que existem nesse tema da temporalidade, e para apontar caminhos, coisas a se pensar, porque são coisas que há algum tempo eu já venho pensando e trabalhando nelas, e o Ogden, direta ou indiretamente, toca em alguma delas, e aí eu gostaria só de dar notícia, porque eventualmente talvez a gente venha daí a conversar para valer sobre isso. Então pensei só de falar de algumas dessas questões que eu fui destacando até durante a nossa conversa. A primeira delas, a regressão, que eu falei que o Lacan fazia uma crítica à regressão muito mais forte do que o Ogden. Eu até separei aqui, porque eu não lembrava exatamente a analogia que o Lacan tinha feito. É no seminário 2 do Lacan, e que ele está discutindo justamente a questão da regressão, e aí ele escreve assim, ó, em seu texto é a interpretação de sonhos, onde, né, como eu falei, o Freud fala da regressão. Em seu texto, Freud permanece tão embaraçado com a regressão quanto um peixe com uma maçã. Eu voltei ao texto porque eu não lembrava, eu lembrava que era o peixe, mas o que o Lacan falava com relação ao peixe? Eu não sei de onde é que o Lacan tirou essa coisa do peixe com uma maçã, eu não sei se é uma coisa de repente francesa, algum dito francês, enfim, não importa. Mas o que o Lacan está colocando é que, resumidamente, a regressão ela não funciona. A gente teria que falar sobre muito mais coisa, por isso que eu destaquei no início agora, no início dos comentários, que eu só vou dar notícia, só abrir portas, tá? Porque para cada uma dessas questões, poucas até que eu vou falar, a gente teria que falar mais 1 hora no mínimo de cada uma para poder ter todo o entendimento. Eventualmente, a gente tem tempo, eu acho que a gente pode vir a falar sobre elas. Mas a primeira tópica na interpretação de sonhos, né, o desenho, o modelo da tópica que o Freud coloca, é o modelo da física do arco reflexo. A energia entra por um lado, sai pelo outro. Quando ele coloca da regressão, ele diz que esse movimento, essa direção,
faz o sentido contrário, ou pode fazer o sentido contrário. Assim ele explica o sonho e todas as outras formações do inconsciente. O que o Lacan está colocando, que o Ogden escreveu e outros autores falam também, é que é uma coisa que não funciona, que ela não faz sentido. Como que tu faz o trajeto contrário? Como que tu faz o caminho oposto? E aí vem uma coisa importante, porque a gente pode pensar, mas olha só, o Freud está dizendo, e isso está dito explicitamente na interpretação de sonhos, que esse modelo ele é metafórico, né? Ele não está descrevendo algo que de fato exista no nosso cérebro ou em qualquer outra parte do corpo. Então, a regressão não é exatamente isso também. Inclusive, a gente também pode se questionar se essas diferenças temporais que o Ogden coloca nesse capítulo do livro dele, se isso é algo novo. Tu entende? Porque, eu não sei, talvez tu possa ter ouvido isso que eu falei e ter pensado, mas isso não é algo novo, né? Porque a gente sabe que funciona assim na análise, essa mistura, essa superposição, que eu gosto dessa palavra, temporal, do passado com o presente e tal. Então assim, em parte eu concordo, eu também acho. Só que eu acho que aí também tem um problema. Eu acho que em muitos casos, na psicanálise a gente tem uma tendência a jogar as coisas para baixo do tapete. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente fala de alguma coisa diferente ou tenta construir alguma ideia nova ou qualquer coisa desse tipo, sempre vem uma ideia do tipo assim, não, mas isso já está lá. Mas isso já está lá no Freud. Lá no Freud já tem. Ou no Lacan. No Lacan, então, tem tudo. Não existe nada que você possa pensar que não esteja no Lacan. Só que assim, não é assim. Os textos estão aí. A gente pode ler eles, a gente tem acesso a eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque, tudo bem, eu até não diria assim que tem isso no Freud. O que eu diria é que existem pistas, às vezes portas semi-abertas, às vezes não é porta, é só uma janelinha, mas enfim, alguma coisa existe, às vezes, muitas vezes, que a gente pode pegar a partir dali para trabalhar. Agora, dizer que já estava lá, eu acho um exagero, tá? Eu acho uma forçada. Inclusive, assim, o Ogden está pegando autores para mostrar, para construir essa ideia dele. Mas, por exemplo, O Homem dos Lobos. É certo tudo isso que ele escreveu, de que ali no Homem dos Lobos tem aquela experiência que não pôde ser absorvida na infância e que daí é só depois, na vida adulta. E isso ele coloca do tempo sincrônico e tudo mais. Agora, o Homem dos Lobos, ele é um grande exemplo daquilo que o próprio Ogden chama da psicanálise epistemológica. O Freud está todo num esquema de causa e efeito, e mesmo a regressão, né, que não é um tema ali do caso, ele não fala disso, a gente pode entender nesse sentido mais concreto. Eu estou dizendo isso porque assim, o ambiente científico do Freud, a bagagem do Freud, o background do Freud, aquilo no qual o Freud se formou, é essa ciência. O Freud era um newtoniano, é essa noção de tempo linear, de sequencialidade. As fases do Freud, elas são assim, oral, anal, fálica, uma sucede a outra. Tu precisa, né, fazer coisas, ter experiências, enfim, superar obstáculos para ir para a próxima e tal. A regressão é tu voltar a determinada fase. Então, assim, isso está muito posto. Isso está muito claro, isso não tem como a gente negar. Eu acho que tem essas aberturas, como eu falei, para a gente pensar diferente. Mas nesse ponto que eu estou destacando da regressão, não dá para negar que tem essa coisa que não funciona. Eu até acho que na segunda tópica, o modelo que o Freud faz para a segunda tópica, id, ego, superego, melhora para a gente pensar a regressão. Mas o melhora que eu estou dizendo no sentido assim, fica menos pior. Na verdade, eu acho que isso que o Ogden falou, que é um termo errôneo, nisso eu acho que ele está certo, porque simplesmente não tem regressão.
por causa disso que ele falou que não dá para voltar. O Ogden não fala disso, eu que estou falando, porque é o apoio que eu uso nas minhas ideias, nas minhas construções. O grande esquema temporal que a gente tem para pensar é a entropia. A entropia é a primeira e única lei da física que coloca a irreversibilidade temporal. Ou seja, que coloca isso que o Ogden diz no livro dele, que não dá para voltar, não existe isso de regredir. Então, assim, tu entende? É claro, imagino, né, que a não ser que daqui a muito tempo, nem voltar mais vivo, a gente não vai parar de usar a expressão regressão, o termo regressão, e é um conceito importante para a psicanálise. Agora, o entendimento dele, ele tem que ser, sei lá, lapidado, construído, porque essa regressão de voltar a fases anteriores, ou seja lá o que for, na boa, assim, isso tá errado, porque simplesmente não existe. Não existe na prática, com toda certeza, e na teoria não funciona, que era isso que o Lacan estava questionando. O Lacan não estava nem entrando numa questão clínica, ou seja, o quê? Numa questão teórica mesmo. Não funciona, por isso que o Lacan coloca que estava embaraçado que nem o tal do peixe com a maçã. O outro ponto, que é o conceito da temporalidade do Freud, o Nachtraglichkeit, que eu fico falando assim em alemão, parece que é para me exibir. Mas eu falei ali na nossa conversa que tinha uma questão de tradução que ela não era tão simples. Então, Thomas Ogden, como eu disse, como é americano, como trabalha em inglês com a psicanálise, ele usou a tradução inglesa, que é o deferred action, ação diferida. Agora, se tu lê, e é muito fácil a gente ler isso, algum autor qualquer francês ou influenciado pela escola francesa, dá no mesmo, tu vai ver que eles vão usar a tradução francesa, que é o après coup, que é o depois do fato. Tem ainda muitos textos na gente aqui, né? Textos nossos em português, português brasileiro, que é traduzido como o a posteriori. E aí tu pode me perguntar, tá, mas não é tudo a mesma coisa, é tudo depois, né? Ação adiada, depois do fato, a posteriori, dá tudo no mesmo e tal. Pois é, nesse caso não dá tudo no mesmo. Existem sim, tem muita questão de tradução, né, na obra do Freud, nos conceitos do Freud. Algumas é uma questão só de tradução, sabe? E de tu preferir essa, preferir aquela, e fica umas brigas muitas vezes totalmente esquizofrênicas, assim, porque nenhuma tradução é boa, nenhuma diz exatamente o que é, até porque é uma loucura imaginar que em outra língua tu vai encontrar um termo que é exatamente aquele termo da língua na qual a obra foi escrita, né? E tem ideologias no meio, tem política, tem um monte de coisa. Agora, tem outras vezes, tem outros conceitos que não é só uma questão de tradução nesse sentido de tu preferir essa ou aquela palavra, mas sim de essa ou aquela tradução ter uma mudança no entendimento que tu tem da questão. E aí a coisa fica muito mais grave, muito mais interessante também, porque, como tu sabe, a gente tem pontos, né, na obra do Freud. Eu tô falando do Freud porque foi ele que inventou esse troço chamado psicanálise. A gente tem pontos que eles são basicamente de concordância geral, todo mundo concorda e tal. Agora tem vários outros, eu diria a maioria, a grande maioria, a gente tem interpretações, e são interpretações diferentes, que levam para lados diferentes, obviamente, e consequentemente para atitudes diferentes. E por atitudes diferentes eu não estou falando de construções metapsicológicas, eu estou falando de atitudes clínicas, de como tu entende, sei lá, que o tratamento funciona, por que caminhos deve seguir, esse tipo de coisa. Então, essa questão da temporalidade, eu acho que ela ainda está bastante incompleta na psicanálise. A gente tem, por exemplo, o Ogden não citou isso aí nesse capítulo dele, mas aquela frase famosa do Freud no texto do Inconsciente, 1915, que ele diz: o inconsciente é atemporal. Então, ok, ele está querendo dizer com isso que o inconsciente não obedece o tempo da consciência, que é o tempo esse que o Ogden chamou de diacrônico, do relógio, do calendário e tal. Ou seja, o inconsciente não tem essa de passado, o passado ele está acontecendo hoje e tal,
que tem tudo a ver com o que o Ogden falou do tempo sincrônico. Então, nessa maneira geral, todos nós concordamos, mas ainda assim fica faltando muita coisa. O inconsciente é atemporal. Ok, ele é diferente do tempo consciente, beleza, todo mundo concorda. Mas o que significa dizer que ele é atemporal? Ele não tem tempo? Porque muitos autores, estudiosos de Freud, por exemplo, falam, não é que não tenha tempo, ele tem um tempo diferente. Tá, que tempo é esse? Como que é esse tempo? Tu entende? Aí que entram as diferenças de entendimento e de discussões. Por isso que eu digo que é um assunto ainda nebuloso. Ele não me interessa só porque é nebuloso, porque eu me interesso pelas coisas nebulosas, mas ele me interessa porque ele é um tema meu de estudo. Eu ia dizer que tu sabe, não sei, talvez seja a primeira vez que tu esteja me ouvindo, mas o meu tema é o acaso. Para a gente estudar o acaso, a temporalidade é um tema central. Então, por isso que já há algum tempo eu venho estudando esse tema. Por isso que eu falei no início que eu fui, quando eu peguei esse livro do Ogden, eu fui direto não, li primeiro o primeiro capítulo, né? Mas depois fui direto para esse porque falava da temporalidade. E, enfim, essa ideia do tempo sincrônico, ela vai bem ao encontro das coisas que eu penso, das coisas que eu venho trabalhando. Agora, eu fui muito mais radical, eu sou muito mais radical nesse sentido. O meu apoio, eu vou falar um pouquinho só agora, tá? Das coisas que eu faço, de novo, como as outras, daí a gente precisa de muito mais tempo para falar sobre isso. Mas só como eu tô dando notícias aqui nos comentários e fazendo pensar ou não querer nunca mais ouvir nada que eu falo, tanto faz, eu vou dar notícias também disso. Mas como eu já insinuei, o apoio que eu pego, ele é da física, que é um apoio totalmente justificável, até porque a origem da psicanálise ela vem daí, né? Eu acabei de falar há pouco que o Freud era um newtoniano, ou seja, o apoio do Freud, a inspiração do Freud, o modelo da primeira tópica que eu falei agora há pouco é do arco reflexo, da física. O Freud tem todas as inspirações dele e, entre aspas, roubando algumas ideias, é desse campo, é da física, né? Da química, da biologia, um pouquinho também. Mas essa é a base do Freud. Ela não é filosófica, não é linguística, não é antropológica, não é nada disso. Né? Essas coisas vieram depois e daí tomaram conta. E aí parece que a gente é obrigado a usar, por exemplo, uma base filosófica para falar da psicanálise. Originalmente não tem base filosófica nenhuma. A base que tem é dessas ciências. E o apoio que eu uso é da física e é da mecânica quântica. E eu acho que a mecânica quântica, se pegar carona nisso que Thomas Ogden fala do tempo sincrônico, ela é a que nos dá a base, porque ela é a que, né, Einstein já começou, Einstein foi um dos pais da mecânica quântica, sem querer ser, porque ele não gostou nada da mecânica quântica, né? Freud era contemporâneo de Einstein, mas não embarcou nas ideias dele. O Freud tinha esse paradoxo, vários paradoxos, né? Um dos paradoxos era esse, o Freud, ele era totalmente arrojado e moderno, mas ao mesmo tempo muito conservador. No caso do Einstein, o Einstein era moderno demais para ele, então e ele não pegou, a mecânica quântica estava surgindo ali, mas imagina se o Freud tinha se interessado por mecânica quântica. Mas a mecânica quântica é a que destrói com toda essa ideia que a gente pode ter de linearidade temporal, que começa a colocar essas coisas enlouquecedoras em relação ao tempo. Inclusive, teve um momento agora da nossa conversa que eu disse que Thomas Ogden falava muito da questão do passado. O passado já foi, não é mais, mas ele existe ainda nas impressões do paciente, no presente e tal. E teve um momento, se tu viu a conversa toda, que eu falei, ele não fala do futuro. Nas minhas construções eu insiro o futuro também, porque o futuro é muito importante. Tá? Se a gente for entrar num esquema temporal mesmo, a gente pode se perguntar por que a gente lembra do passado e não lembra do futuro? O Carlo Rovelli, um físico pop que eu tô falando que é tipo Stephen Hawking, sabe? Que escreve livros que são best-sellers e tal.
Tem um livro dele que é sobre o tempo que ele inicia fazendo essa pergunta. Pode parecer absurda, né? Mas se o Ogden falou esse negócio assim, não, passado não tem, não sei o que, ele está aqui. Qual a diferença então? Por que o passado já passou e está aqui e o futuro que também não está aqui? Então, eu tenho uma concepção que ele tá, sim. Agora, é claro, né? Isso aí não só dá um nó na nossa cabeça, mas, como eu disse antes, a gente precisa de muito mais coisa para falar. Eu tenho uma ideia, e vou falar isso para encerrar, só para dar notícia, até porque depois disso eu não poderia falar mais nada, a não ser entrar nesse assunto mesmo, e aí a gente ia ficar umas 16 horas aqui, eu acho, falando. Eu tenho uma ideia que eu chamei de um tempo labiríntico. Na verdade, nem é tempo labiríntico, tá? É um espaço-tempo, porque a partir de Einstein a gente sabe dessa dimensão de espaço-tempo. Então, é um espaço-tempo labiríntico curvado. O curvado, eu acho que eu não vou dar nem notícia, assim, tá? Mas é importante que ele seja curvado. Mas a ideia do labirinto é porque, assim, ó, tenta te imaginar não sei se tu já teve um labirinto, né? Eu mesmo acho que nunca tive. Mas a gente sabe como é que funciona o esquema, assim, do labirinto, né? Então, o grande esquema de tu não conseguir sair do labirinto é porque lá pelas tantas tu pode passar de novo por um lugar que tu já passou, mas tu não reconhece que tu já passou ali. Ou seja, ele é um lugar novo. Então, a minha ideia é que é como se a gente estivesse num labirinto, só que é um labirinto altamente complexo, porque ele é como se fosse um labirinto com várias camadas nas paredes do labirinto, no caso. Sabe como se fosse, sabe cebola que tu vai descascando e tem uma casca e depois outra e depois outra? Então esse labirinto ele seria assim nas suas paredes, e essas cascas elas seriam tempos temporais, que é uma redundância. Passado, presente, futuro, não só esses, todos os outros. O que faz com que a gente, a todo momento, mesmo passando por onde a gente já passou e que a gente não reconhece que passou, tivesse acesso a todos esses tempos. E aí entra o futuro também. E não só o futuro, entra todos os tempos, porque já faz muito tempo, estou repetindo bastante a expressão tempo, que eu tenho uma convicção para mim que o grande problema, não estou desmerecendo nenhum problema, tá? Mas não é exatamente aquilo que aconteceu contigo, ou aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Sabe, por exemplo, sei lá, meus pais deveriam ter cuidado de mim e não cuidar, né? Uma coisa que deveria ter acontecido, ou que aconteceu, algum trauma. Ou também algo do futuro, algo que tu anseia que aconteça. De novo, não estou desmerecendo nenhuma dessas questões, mas eu estou mais equiparando a importância dessas temporalidades. Eu dou uma importância muito grande para aquilo que poderia ter acontecido. Eu tenho recentemente uma crônica que eu escrevi, que está no meu site, eu vou deixar na descrição, que fala sobre isso, tá? Se tiver demais isso aqui, talvez lendo ali melhore. Não acredito muito que vai melhorar, mas enfim, mas vou deixar ali. Porque isso que poderia ter acontecido nos remete, por isso que o labirinto que eu falei, ele é curvado. Aquela frase do Bion que o Ogden transcreve nesse capítulo dele, que fala de existirem muitos universos, mas todos estarem nesse aqui. O Bion não está falando disso que eu vou falar agora, tá? Eu só me lembrei agora disso. Mas é que é uma ideia baseada, inspirada em uma das interpretações da mecânica quântica, uma das menos populares no sentido de que das que as pessoas menos aceitam, né? Não sei, parece que eu acabo sempre escolhendo esse tipo de caminho, que é a interpretação dos muitos mundos. Aquela coisa dos universos paralelos, sabe? Que cada escolha que tu faz, existe um outro universo com aquela escolha que tu não fez e todos os desdobramentos disso que a gente não faz a mínima ideia. Então, eu tenho uma concepção de que isso daí tem valor. São coisas que a gente não tem acesso, ou melhor, a gente quase não tem acesso, porque eu acho que existem, não exatamente pistas, tá? Mas influências desses outros universos
nessa nossa temporalidade. Eu não sei, tu nunca ficou pensando em, sei lá, em alguma situação da tua vida, não te conheço, mas tu nunca ficou pensando assim, se aquela vez eu não tivesse feito tal coisa e tivesse feito a outra, né? Duvido que tu nunca tenha pensado numa coisa dessas. E às vezes a gente tem questões desse tipo que elas são muito importantes, que elas têm muito peso na nossa vida, né? A gente toma decisões que mudam a nossa vida totalmente para um lado ou afirmam a nossa vida para determinado lado, enfim, não importa. O que eu estou dizendo é que eu acho que esse tempo do poderia ter sido, ele tem muita importância sim. Eu só vou encerrar, tá? Porque isso aqui já virou muito papo de maluco, mas com um exemplo que eu acho que ajuda a entender. Ajuda a pensar ou a ficar menos maluco, que é o fenômeno do déjà vu, sabe? Tu já deve ter tido isso, todo mundo já teve. Aquela sensação que a gente tem quando a gente vê uma coisa ou vivencia uma situação ou qualquer coisa desse tipo e a gente tem a nítida sensação que a gente já esteve ali, ou já viu aquela coisa, ou já teve aquele sentimento, ou já vivenciou aquela situação. É muito comum isso acontece. E aí a gente fica pensando, não, mas onde é que eu já vi? Ou quando que isso já aconteceu e tal. E geralmente a gente não lembra, justamente porque a gente nunca viu ou nunca presenciou. O Freud tem um texto sobre isso, sobre esse fenômeno do déjà vu e o déjà raconté, que é o já visto ou o já falado. Ele fala mais do já falado, do já contado. Ele daí aborda sobre o paciente na análise que diz que o analista falou tal coisa para ele, o analista nunca falou. Mas vale para os dois. A interpretação do Freud que ele dá, e eu estou falando de interpretação porque é uma interpretação, como toda a construção da psicanálise é na verdade, é que esse fenômeno ele aconteceria porque aquela coisa que tu viu ou o que tu vivenciou de certa forma conectou com algum conteúdo reprimido do inconsciente e por causa dessa conexão esse conteúdo tá para vir à tona. E aí tu cria uma falsa memória que é de já ter presenciado, visto, enfim, essa situação, para que aquele conteúdo não venha à tona. É por isso que a gente fica pensando tanto nisso e tal. Agora, tem uma outra possibilidade, um físico, outro popstar físico, como eu falei, do Carlo Rovelli, o Michio Kaku, num dos livros dele, ele dá uma possibilidade de interpretação para esse fenômeno do déjà vu, dizendo que seria um momento em que esses universos, tipo universo paralelo, se tocasse um pouquinho, assim, se encostasse talvez um pouquinho com o nosso. E aí essa sensação de já ter visto aquilo e que depois a gente chega à conclusão que a gente nunca viu, ou nunca vivenciou, presenciou e tal, na verdade seria de um outro universo, de um universo paralelo, de um universo de alguma outra escolha que a gente teria feito. Então assim, ó, a gente vai terminar por aqui. Eu ia dizer vamos terminar antes que fique demais, acho que já ficou demais há muito tempo, né? Mas enfim, como eu falei no início, né, tu veio por conta e risco, os comentários era só para dar notícia, tá? Eventualmente, eu acredito, eu espero que a gente vá falar dessas coisas com mais calma, podendo desenvolver melhor as minhas próprias ideias que eu lancei aqui de forma bem geral, elas são ideias que elas também estão sendo construídas, né? Eu escrevi na minha tese de doutorado e estou há algum tempo pesquisando, pensando, construindo, mas não tem nada pronto, não tem nenhuma teoria assim pronta sobre isso. Estou tentando, pensando, desenvolvendo e aí aproveito esse espaço para trabalhar um pouquinho junto contigo, assim, talvez tu possa me ajudar até. Então, os comentários foram um bônus, ou talvez tenha sido um ônus, não sei, aí é tu que decide. O objetivo principal era apresentar mais um capítulo do último livro, no caso o quarto capítulo, desse autor que eu gosto tanto e que eu acho tão importante, que me inspira tanto, espero que inspire a ti também, Thomas Ogden. A gente volta a qualquer hora para se falar e falar sobre psicanálise, certo? Tchau!